Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de setembro. Quem viu o vídeo de leituras de agosto sabe que eu tava numa ressaca literária, então foi um pouco difícil de sair dela porque eu não tava pegando tantos livros assim que me deixassem super interessada e eu ainda acabei ficando empacada por causa de um projeto específico, mas agora as coisas estão se alinhando, comecei a ler algumas coisas que eu tô gostando mais, então assim, vai vir outubro também, que é literalmente o meu melhor mês de leitura todo ano por causa do gênero, né? Eu sempre tento fazer essa coisa mais pegada Halloween, então eu acabo me empolgando. Mas, assim, vim dar um feedback aqui de setembro. Foi meio a meio, tá? Tem coisa bacana, mas também teve coisa, assim, que eu não gostei. E, gente, sem enrolação, tá? Vamos já deixar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso você não seja inscrito. E vamos direto pras leituras. Eu vou começar pelos livros que eu gostei, tá? Começando aqui falando sobre A Ilusão do Tempo, que esse foi o livro que eu escolhi pra gente fazer uma leitura coletiva durante o mês de setembro. E, basicamente, a gente tem aqui o mundo, né? Onde os economistas começam a falar que o mundo vai entrar em crise, uma crise financeira no caso, e aí a família da Vitória, que é uma das protagonistas aqui, decide comprar uma dessas caixas pretas que tá todo mundo comprando, onde as pessoas vão meio que fazer uma espécie de hibernação e esperar por tempos melhores. Só que em um determinado momento, a cápsula da Vitória se abre e ela acaba se vendo ali sozinha, né, sem rumo, até o momento que ela encontra uma mulher contando uma história para outras crianças. E essa história em específico é sobre um rei que queria controlar o tempo. Ele queria poupar a filha dele dos dias tristes, né, dos dias escuros, dos dias de chuva, de toda a infelicidade do mundo, e nós vamos ver as consequências disso. E assim, gente, sempre quando eu escolho um livro pra ser a leitura coletiva, eu espero que seja um livro que as pessoas que acompanham tenham interesse em participar, tenham interesse em ler, que seja uma leitura agradável, mas que tenha alguns temas pra gente discutir, né? Só que esse livro foi muito mais do que eu esperava, porque eu imaginei que essa história do rei e tudo mais fosse ser uma espécie de prólogo, alguma lenda aqui dentro da história, mas não, ele acaba caminhando muito pra uma vibe conto de fadas, sabe? Intercalando entre o presente e essa história. E tem muita coisa aqui dentro que a gente consegue fazer associações com o mundo real. O principal, né, daqui, que é justamente o foco da história, é essa questão de que, não quer que a menina tenha dias tristes. Mas como que ela vai saber o que é um dia feliz se ela não conhecer os outros dias tristes? Também tem muito o peso do tempo em si, né? Enquanto ela está sendo preservada, ela acaba sendo isolada, ela não tem amigos, né? Porque as pessoas estão envelhecendo e ela não. Isso se a gente for olhar numa área mais ampla, né? Mas se for uma coisa mais intimista, a gente consegue até ver uma espécie de crítica aos pais que são muito controladores, né? Que acreditam que estão protegendo os filhos, mas na verdade eles estão criando filhos que não vão saber se virar sozinhos, né, que não vão conseguir viver, que vão ser extremamente dependentes, e isso é negativo tanto para os pais quanto para os filhos, né? Então essa é uma história que vai estar trabalhando muitos temas, tá? Tem até momentos aqui que citam essa obsessão pela juventude eterna também, vai estar falando muito sobre a ganância do ser humano em si, e também o como que algumas pessoas, né, conseguem enxergar o outro que é frágil, enxergar as fraquezas do outro e se aproveitar disso. Então, assim, é um livro que eu esperava gostar, claro, né? Não foi à toa que eu escolhi pra leitura coletiva, mas eu não achei que eu fosse gostar tanto e eu não achei que ele ia ter tantos temas, assim, importantes sendo trabalhados numa história que aparentemente parecia ser uma coisa mais tranquila e mais levinha. Enfim, eu adorei conhecer essa história, esse autor, e super recomendo vocês fazerem a leitura da Ilusão do Tempo. Aí, no caso, a leitura coletiva de agosto acabou atrasando um pouco, né? A gente acabou terminando ali na primeira semana de setembro, que no caso foi do livro Renegados, da Marissa Meyer. E aqui a gente tem um universo onde existem super-heróis, que no caso eles são chamados de renegados, né? Então são pessoas ali com algumas habilidades especiais, né? Que foram os responsáveis por, teoricamente, estabelecerem a paz nesse universo. Em contrapartida, a gente tem também os anarquistas, e no caso a nossa protagonista, que é a sobrinha de um deles. Logo no início a gente sabe que acontece uma tragédia com a família dela, e ela quer muito a vingança contra os renegados, até o momento em que ela acaba se infiltrando entre os renegados com esse objetivo. Eu já conheço a escrita da Marissa Meyer por causa das Crônicas Lunares, já é uma autora que eu gosto. Eu senti que eu demorei um pouquinho pra pegar o tranco nessa história, porque ela tem várias similaridades com muitas outras coisas. A questão é que essa temática de super-heróis, pra mim, eu acho que ela já tá um pouquinho saturada. Porque eu consumia muito, né, tipo Marvel, Invencível, The Boys, os outros livros também do Brandon Sanderson que eu li, que era do Coração de Aço, né, da série Executores. E esse livro, ele parece que ele faz uma mistura de tudo isso,
só que para um público juvenil. E não que o fato de ser para um público juvenil seja o problema, só que a questão é que eu já consumi tanto que eu estava lendo e pensando, isso me lembra tal coisa, isso me lembra tal coisa, ou isso e aquilo. Então eu demorei um pouquinho para sentir a pegada do que era o Renegados mesmo, do que era a essência dessa história. Ela tem uma história interessante, mas eu acho que se eu já não tivesse consumido tanta coisa assim de super-heróis, eu provavelmente teria curtido mais desde o início. Chega num determinado ponto ali, que é quando ela já tá infiltrada dentro dos Renegados e tudo mais, que se torna interessante, tem alguns mistérios relacionados à morte de alguns parentes, de alguns personagens, né, que aconteceram no passado, que você fica curioso. Tem personagens secundários que são interessantes, e tem alguns outros personagens que também vão ser importantes pro andar da narrativa mesmo. Inclusive, gostei bastante dos personagens aqui, mas no geral foi uma história que me agradou, inclusive ela terminou de um jeito que eu quero continuar lendo a série. Aí eu também fiz uma releitura, é um lançamento do mês de setembro, que basicamente é uma releitura de A Bela e a Fera, só que LGBT. E apesar dele ser um lançamento, eu digo releitura porque, no caso, eu fiz a leitura beta desse livro, assim como de outros livros da autora, e agora com o lançamento a gente tava querendo fazer uma live, que inclusive ficou salva aqui no canal, de um bate-papo com a autora, onde ela vai falar um pouquinho mais sobre o processo criativo, sobre a ideia pra essa história. Relaxem, tá sem spoiler, vocês podem assistir tranquilamente, tá? Vou deixar nos cards pra vocês. É literalmente pra vocês conhecerem um pouquinho, se interessarem pra ler, mas sem spoiler. Então, podem assistir. Esse livro faz parte de uma série, mas os livros podem ser lidos como volumes únicos, de forma independente, tá bom? Cada livro vai estar tratando ali um conto de fada diferente, então vocês podem ler tranquilamente. E nesse aqui, a gente, no caso, vai ter o Azor, que ele foi amaldiçoado em se tornar essa fera. E até onde ele sabe, ele precisaria se casar para poder quebrar essa maldição. E chega num determinado ponto ali que ele já tá desistindo, que ele já está desanimado, até um determinado momento em que ele acaba conhecendo uma família, e daí vai surgir o interesse romântico e as nuances pra gente entender como que essa maldição vai ser quebrada. Eu simplesmente adorei essa história. Vocês sabem que eu já gosto da escrita da Bella e que eu sou muito fã dessa história de recontos de fadas, sabe? E por mais que esse seja uma romantasia, né? Porque a gente sabe que a história da Bela e a Fera é basicamente o foco de quebrar a maldição e do casal se apaixonar, né? Mas tem uma coisa muito especial nesse livro aqui, que ele me traz uma sensação de aconchego, uma sensação de família. Porque a Bella conseguiu trazer muito bem os personagens que estão em volta do casal principal, como que eles se preocupam com aquela pessoa independente da maldição, e eles tentam se manter unidos ao máximo. E é até uma sensação engraçada, gente, porque das 3 histórias, né, que é essa, o Você Não é Cinderela e as 12 Princesas, todas têm algum quê meio que de família, mas esse foi o que me pegou mais nesse ponto. Tem sim o romance, inclusive tem cenas ali que eu falei, nossa, que bonito, que romântico, e olha que eu nem sou uma pessoa romântica, sabe? Mas que eu simplesmente adorei e curti. Eu super recomendo vocês lerem, está disponível no Kindle Unlimited, e também se você não for assinante do Kindle Unlimited, gente, não tem problema, tá? Não é um e-book caro, ele é baratinho, vou deixar o link aqui embaixo junto com os outros. E a Amazon já mostra, né, quando o livro faz parte de uma série, lembrando que não precisa ser lido na ordem, tá? E nenhum dos e-books são caros, então é super tranquilo pra vocês lerem, tá? Super recomendo. Aí eu não sabia que o filme Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado é inspirado em um livro. Eu já assisti esse filme há muitos anos, sinceramente eu não lembro muito bem dos detalhes, eu era criança quando eu assisti. Mas aí quando eu descobri esse livro, eu quis ler, tanto pelo fato de ser um filme que eu assistia, na época que eu era criança eu gostava dessa vibe de terror e slasher, e também porque é da mesma autora de um outro livro que eu li, que foi Por um Corredor Escuro, que eu simplesmente adorei aquele livro, tá? Tem filme também dele, recomendo o filme também. E enfim, eu fui ler efetivamente esse livro aqui. E basicamente a gente tem um grupo ali de jovens, né, adolescentes, que em uma certa noite eles acabam atropelando um garotinho, eles ficam desesperados, né, porque eles tinham bebido, e um deles já era maior de idade, então eles ficam preocupados com as consequências disso, então eles decidem simplesmente sair dali, chamar a emergência depois, e nisso, como eles não socorrem o garoto, a garota acaba falecendo. Passa-se o tempo e alguns deles começam a receber algumas mensagens estranhas, com a mensagem de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu não posso fazer um comparativo com o filme, porque tem tanto tempo que eu assisti que eu não lembro mais, tá, gente? Eu era muito pequena mesmo quando saiu esse filme. E tô pensando em rever agora no Halloween, sabe? Mas falando aqui especificamente sobre o livro, essa é uma história muito simples. A gente sabe o porquê que esses jovens estão sendo ameaçados e a gente sabe que vai ter uma pessoa atrás deles. Só que a escrita e a estrutura narrativa dele é feita para ser um livro de suspense para jovens. Então assim, ele não é muito complexo, ele é bem direto ao ponto, ele não tem muitas camadas. Dá para você descobrir bem rápido quem é a pessoa que tá ameaçando eles. Aquele tipo de livro para você só matar o tempo rapidinho mesmo. Então é aquela coisa, eu gostei, eu recomendo, foi legal de ler, mas não vai esperando grandes coisas. Ele é meio que assim, aquele livro
livro ok, sabe? Ele não tem efetivamente um defeito, mas ele é muito simples. Por isso que eu falo que eu acho que ele é mais pra jovens ou pra quem tá iniciando dentro do gênero de suspense. Mas ainda assim foi uma leitura que valeu a pena fazer e foi bem rápido, porque no caso eu não tava lendo o e-book, né? Eu tava ouvindo o audiobook pela Audible. Mas agora, gente, indo pros livros que eu já não gostei tanto assim, na verdade teve um que eu achei regular, né? Os outros é que eu efetivamente não gostei. Mas o que eu achei regular foi, no caso, Pandora. E aqui a gente vai ter uma jovem que ela é uma aspirante a joalheira. Os pais dela já são falecidos e ela mora com o tio dela na parte de cima de uma loja de antiguidades. E, gente, talvez vocês escutem um barulho de choro de bebê, mas assim, não tem nada que eu possa fazer, tá? É o filho do vizinho. Que realmente essa criança, ela chora muito. Enfim, continuando. Até que um determinado dia chega nessa loja de antiguidades uma espécie de vaso. E aí o tio dessa menina começa a agir de uma forma muito estranha e ela começa a investigar o que se tem por trás desse vaso, por que esse vaso é tão valioso, por que esse homem tá tão obcecado com essa peça. Tanto pelo nome do livro, né, quanto da protagonista e algumas referências a esse vaso em específico, dão a entender que vai estar tratando muito sobre essa questão da mitologia. E assim, até tem, mas é muito pouco, gente. Então isso aí foi uma coisa que eu realmente tive uma quebra de expectativa. E o outro ponto é que até mais ou menos ali uns 60% do livro não acontece nada realmente importante. Ela só conhece o outro personagem, né, que vai ser quem vai estar ajudando ela. Inclusive, eu achei que teria até mais romance. Tem, mas também é muito pouco. Tudo nesse livro é muito pouco, tá, gente? É esse o grande problema desse livro. E as coisas demoram muito pra acontecer. Até metade dele é um grande nada, sabe? Aí quando chega ali nos 60 e poucos %, que as coisas realmente começam a se desenrolar e a gente entender o porquê da obsessão com o tio dela, o passado da personagem, aí sim a história começa a ficar interessante. Até essa questão, né, de que tem uma ligação do vaso com a história do mito de Pandora, que traz coisas ruins pra acontecer. Até isso não fica aquela coisa do tipo assim, será que foi coincidência ou foi algo místico acontecendo? Até nesse ponto fica muito fraco, então assim, não é algo que faz efetivamente uma diferença. E aí a minha grande chateação com esse livro é porque eu gostei do final dele. Quando chega lá no final que as coisas se desenrolam e começam a acontecer de verdade, a história é legal, a história é interessante. Eu fiquei assim, gente, mas eu fiquei empacada em mais da metade dele. E tinha história. Dava pra terem desenvolvido mais, né? Até se fosse o caso de botar um pouco mais de romance dela ali no início com carinha, teria tornado mais interessante. Mas o início desse livro, ele é muito enfadonho. Ele é cansativo, parece que não tá acontecendo nada. E ele não é assim um livro difícil, tá? Quando você pega pra ler, ele vai super rápido. O problema é que até a metade dele, se você parar, você não fica com muita vontade de continuar. Por isso que eu acabei achando esse livro regular. Eu gostei do final, eu gostei de como as coisas se desenrolaram ali. Mas assim, a jornada é cansativa. E eu tava lendo esse livro aqui também com algumas pessoas, né? Só que poucas terminaram. Quem terminou achou regular também. Mas talvez se a gente tivesse com a expectativa errada, não sei. Porque quando eu fui olhar no Scooby, até que tem várias resenhas, assim, bem positivas a respeito desse livro aqui. Então é uma coisa assim que tá variando bastante a opinião. Eu gostei do final, gostei como desenrolaram as coisas, só que a jornada foi o que me desgastou ali, sabe? Aí pra fechar aqui, vamos aos livros que eu não gostei. Começando por um que era de um projeto também, que era do livro secreto, onde a gente ia ler ele sem capa, sem nada, sem saber título, sem saber autor, pra ser realmente uma surpresa. Tanto que quando ele veio encapadinho e tal. Eu já tirei a capa agora porque a gente já concluiu a leitura. Mas no caso, era do livro Nova. Ele tem uma ideia muito interessante, mas o desenvolvimento dele é muito cansativo. Porque aqui meio que a humanidade se expandiu, né, pelo universo, estão vivendo em outros planetas, aquela coisa toda. E no caso a gente vai ter uma rivalidade aqui de um cara que ele é filho de uma família de mineradores e um outro que ele é um grande herdeiro de uma empresa que controla as estruturas de transporte. E para vencer esse herdeiro, né, o capitão ali, ele tenta juntar uma equipe, né, para ir em busca de uma nova, que é uma espécie de um valioso combustível. O problema é que isso é extremamente perigoso, né, tanto que logo no início a gente vê uma pessoa ali que tentou chegar próximo de uma dessa nova e aquilo meio que destruiu as terminações nervosas, então é uma missão de risco. E essencialmente é quase como se fosse um navio espacial pirata, inclusive eles são chamados de piratas aqui, tentando pegar uma fonte de energia muito valiosa. Essa premissa é muito interessante, só que ela é extremamente cansativa de acompanhar, porque a escrita do autor é chata, gente, não adianta. Primeiro porque eu não consegui me importar com os personagens, eu achei que
eles não têm muita diferença entre si, sabe? Então você acaba não se apegando a ninguém. A única coisa que tem aqui que diferencia eles é que alguns deles falam com a ordem de palavras trocadas. É a vibe do Yoda falando, tá, gente? Só que uma coisa é você ouvir uma frasezinha ou outra. Outra coisa é você chegar aqui e ser assim o livro inteiro, praticamente. E aí tem aquela questão de que, mas era uma língua diferente, uma cultura diferente. Não faz diferença. Acaba só incomodando na hora da leitura mesmo. Quando a gente vai ver a questão da rivalidade, beleza, tem essa questão ali da questão do transporte, né? Mas na essência, na prática, parece que é só uma rivalidadezinha infantil besta. E o carinha aqui, que seria o vilão, ele é extremamente caricato, gente. É um tipo de vilão que você não consegue levar a sério. Por que ele é mau? Só porque é mau, só porque ele quer o dinheiro, acabou, entendeu? Não tem um desenvolvimento, não tem uma construção efetiva. Tem até uma parte que eu achei que fosse ser bem interessante, né? Porque caminha para um lado do misticismo, mas depois ficou cansativo também, gente. Então, assim, eu realmente não gostei de nada desse livro. Inclusive, a escrita do autor é muito lenta, é muito maçante, é desgastante, sabe? É cansativo mesmo. Então, assim, até um outro livro dele que tem publicado aqui, que eu tinha interesse em ler, depois de ler esse aqui, nossa, eu perdi completamente a vontade, gente. Eu realmente não quero ler mais nada desse homem. E outra pessoa que eu também perdi o interesse de ler, né? Porque é um autor elogiado também, assim como esse cara. No caso, foi a autora de Pessoas Normais. Gente, o que foi Pessoas Normais? Eu tô até agora tentando entender o hype desse livro. A premissa dele é o quê? A gente vai ter dois adolescentes que ele é um menino que ele não é de classe rica nem nada assim, ele normal, vida normal. Só que ele, assim, ele é o bonito, ele é o atleta ali da escola, aquela coisa toda. E a gente tem uma menina que é rica, só que ela sofre um bullying pesado na escola. Eles acabam se conhecendo, afinal de contas, eles estudam na mesma escola. E a mãe dele trabalha na casa dessa menina, sabe? Então eles acabam se conhecendo, acabam se envolvendo. Tem não é nem um romance, tá, gente? É um rolo. Eles têm um rolo ali, né, de que eles ficam e é isso. Só que assim, eles não têm efetivamente um relacionamento. A gente consegue perceber que eles até se gostam, têm interesse, mas eles acabam ficando escondidos de todo mundo a troco de nada, tá? Literalmente a troco de nada. E depois disso a gente vai acompanhando com espaços de tempo. Então, por exemplo, assim, é tudo assim, meses depois, tanto tempo depois, e a gente acompanha alguns fragmentos deles juntos. Então a gente percebe que a vida deles é uma completa zona, é uma completa bagunça, tá? Eles são duas pessoas que se gostam e nenhum dos dois abre a boca pra falar porque quer ficar efetivamente com o outro. Eles têm alguns problemas pessoais ali, só que as coisas não são tão bem desenvolvidas. Essa questão dele de classe econômica e tal, não sei o que, não é trabalhada direito ao ponto de que você se importe com isso ou de que isso pareça ser realmente um motivo pra eles não terem ficado juntos. E a menina, gente, nossa, essa menina, ela tem a pior autoestima do mundo. Que eu viro assim, misericórdia, que a falta que uma terapia não faz. Então a gente percebe que ela gosta dele, mas tem um misto muito grande ali de uma espécie de carência dela. E assim, ela sofre de uns problemas realmente pesados, tá, gente? Não é sendo totalmente sensível aqui, não. Só que isso só é contado lá no final. Quando chega lá no final, eu já não tava me importando com ninguém, sabe? Então, assim, não teve impacto nenhum e mesmo sendo lá no final, ainda é passado de uma forma extremamente superficial. E no final dá uma sensação de que o livro rodou e não chegou em lugar nenhum. E aí o que me frustrou especificamente foi porque eu tinha zero expectativa a respeito do que seria a história em si. Mas a única propaganda que vinha falando era que era a voz da geração milênio. Eu falei, gente, respeita a minha geração, tá? Foi essa sensação que eu tive quando terminei de ler o livro. Eu falei assim, eu não fui assim, e eu conheço inúmeras pessoas que também não são desse jeito. Que podia ter problema, mas pelo menos era bem mais resolvido pra se resolver na vida. E aí o que me frustrou mais lendo esse livro foi, não eram problemas de verdade, sabe? Foram problemas que cresceram por causa deles mesmo. E eu fico assim, gente, o que passa na cabeça de vocês? O garoto mesmo, ele não tinha problemas, tá, gente? Não tinha, ele criou sozinho. A menina até tinha, mas a gente não consegue se importar porque é muito mal apresentado. Então é uma história que não tem um enredo específico, não tem um plot, né? Fica nesses dois, assim, que eu achava dois insuportáveis, sabe? Um povo, assim, muito do mal resolvido, que não sabe o que é um puta de um problema real na vida. A pouca parte importante dentro do livro é trabalhada de uma forma muito rasa, então irrelevante, e a escrita da autora não tem nada demais. Esse livro eu realmente não entendi o hype, tá? E esse livro, gente, ele só me irritou, gente, porque o povinho mal resolvido, sabe? E eu olhei assim, cara, tanto problema no mundo, gente. Porra,
Meu mês de setembro dá de 10 a 0 em todos os problemas que esses aqui passaram. E como a autora também nem tem uma escrita que tu olha, tipo, uau, que escrita bonita e tal, ai, perdi a vontade também de ler os outros livros dela, não quer mais não. E bem, gente, essas aqui foram as minhas leituras de setembro. Não foi assim, ó, meu Deus, que mês incrível, né? Afinal de contas, deu pra vocês verem que foi bem meio a meio, né? Teve livro que eu gostei e livro que eu odiei. Mas, pelo menos, voltei mais ou menos aí próximo do meu ritmo de leitura. E agora, como vamos estar entrando em outubro, e outubro normalmente eu tento fazer umas leituras mais temáticas, é uma coisa assim bem na minha zona de conforto, eu acho que vai ser um mês melhor de leituras. Já tá começando bem porque eu já tô perto de acabar Rainha dos Condenados, então assim, inclusive Rainha dos Condenados vai ser uma das minhas melhores leituras do ano, com certeza, tá? Mas enfim, é isso que eu tinha de leituras pra comentar com vocês hoje e eu quero saber de vocês, o que vocês já leram. Se vocês já leram algum desses livros aqui, comentem, fiquem à vontade, não tem problema. Ai, Rô, mas eu amei o livro que você odiou. Tudo bem, vamos bater um papo aqui de boa, tá? Tá tranquilo, gente, não tem problema nenhum. É pra gente realmente conversar, bater um papo mesmo, tá bom? E, gente, por favor, não esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!